Vamos para Apocalipse capítulo 7. Vamos ver se conseguimos terminar o capítulo 7 e ainda começar o capítulo 8 hoje. Já temos lido até mais ou menos o versículo 12. Obrigado. Vamos ver agora a partir do versículo 13. Versículo 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Note bem o artigo, da grande tribulação. E lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Deus há de abençoar esta porção da sua palavra, porção esta que para mim é uma das mais preciosas em toda a Bíblia. Versículos que confortam e que alegram bastante. Lembra como estávamos falando daquela grande multidão? Pessoas que serão salvas durante a grande tribulação. Falamos dos 144 mil selados logo no início da grande tribulação. E esses selados vão sair para pregar e vão levar o Evangelho no mundo inteiro. E em consequência da sua pregação, esta multidão incontável será salva. Talvez você esteja querendo perguntar: haverá então uma segunda oportunidade? Não precisa se preocupar muito agora. Se o arrebatamento acontecer a semana que vem, quem não é salvo tem oportunidade depois. Não é bem assim. Uma coisa que devemos lembrar é que Deus já tem falado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que aqueles que rejeitam a verdade agora, no tempo da grande tribulação, vão acreditar na mentira. Deus vai enviar a operação do erro e fazer com que eles aceitem as mentiras do anticristo. A pessoa que hoje ouve o Evangelho e deliberadamente deixa de lado, após o arrebatamento, não vai crer. Se ele desprezar a oportunidade que tem agora, neste dia da graça, ele não tem segunda chance depois. Quem vai ser salvo depois então? Há milhões e milhões de pessoas no mundo neste momento que não conhecem o Evangelho. E eu digo mais, e digo por vergonha nossa, no estado de São Paulo hoje tem, posso dizer milhões? Pelo menos milhares e milhares de pessoas que não conhecem o Evangelho. Talvez você não concorde, mas pense bem, porque é verdade. Muitos ouviram falar do Evangelho, ouviram pregar um evangelho falso,
mas o Evangelho da Bíblia é pouco conhecido. Hoje mesmo, no centro de São Paulo, ouvi um grupo de pessoas pregando ao ar livre. Parei uns instantes para ouvir. Falavam de Jesus? Falavam do Espírito Santo? Mas o que falavam não passava de mentira. E é isto que o povo chama de Evangelho. E a realidade triste é que a maioria das pessoas ainda não conhecem o Evangelho. É uma vergonha realmente para nós, porque estamos aqui com esta responsabilidade. Nos primeiros dias da igreja, apesar de muita perseguição, apesar de muitas dificuldades e poucas facilidades, os cristãos da primeira geração levaram o Evangelho para toda a criatura, o mundo inteiro ouviu. Colossenses nos diz isto. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse, inspirado por Deus, este Evangelho já foi pregado a toda a criatura debaixo do sol. Eles cumpriram o seu dever. Não tiveram as facilidades que nós temos hoje de carros e aviões e não sei o que mais, mas cumpriram a sua tarefa. E no tempo da grande tribulação, apesar da besta e das suas perseguições e de todas as dificuldades, e apesar das fomes e pestes e guerras e tudo que acabamos de notar no capítulo 6, eles cumprirão o seu dever. Vão pregar para toda a criatura. E nós, em pleno século XX, com carros bons que nos levam de cidade em cidade em conforto em poucos minutos, sem perseguição, com boa alimentação, com tudo o que precisamos, e não estamos cumprindo a nossa tarefa. E um dia, o nosso Senhor vai pedir contas. Eu sei que temos muitas desculpas por oferecer. Dizemos que não adianta distribuir folhetos porque o povo não lê e joga fora. Dizemos que não adianta pregar no ar livre porque ninguém escuta mais, ninguém presta atenção. Dizemos que não adianta passar de porta em porta porque o povo vai pensar que somos testemunhos de Jeová. Falamos tudo isto. E convencemos-nos a nós mesmos que temos razão em ficar acomodados. Mas será que essas desculpas vão servir perante o tribunal de Cristo? Estes selados na grande tribulação vão pregar, e em consequência haverá uma grande multidão que ninguém pode contar, salvo de todas as nações. Já notamos o seu grito de alegria, de vitória, quando chega e recebe aquele galardão, aquelas recompensas. Mas a alegria desta multidão de salvos parece que é uma coisa contagiante. Logo aqueles anjos em redor, todos os anjos começam a adorar também. E vemos no versículo seguinte todos estes anjos prostrando-se e adorando na presença de Deus. Mas vamos deixar aquela cena de alegria no céu, aquela celebração da vitória, e vamos pensar um pouquinho na pergunta que o ancião fez para João. O ancião sabia, mas ele sabia também que João queria saber. Os seres viventes, como falamos
num outro estudo, não podia entrar nos sentimentos e pensamentos de João como os anciãos podiam. E este ancião bem sabia o que João estava ansioso por saber. Então ele fez a pergunta: esta grande multidão, quem são? E de onde vieram? Realmente duas perguntas. E João teve a humildade de reconhecer que não sabia e queria saber, e recebeu a informação. Primeiro, quem são? São aqueles que vieram da grande tribulação. E vieram da grande tribulação porque lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. A única coisa que quero frisar bem nisto é que aquela multidão está lá na presença de Deus, perante o Cordeiro. Por quê? Por causa do valor do sacrifício do Cordeiro. Não por algum mérito próprio, mas devido aos méritos do sacrifício do Calvário. E eu quero frisar bem isto, porque se o mundo, na nossa geração, vai ouvir o Evangelho, nós temos de pregar o Evangelho. E se é que vamos pregar o Evangelho, precisamos saber o que é o Evangelho. E eu digo isto porque eu já ouvi pregadores pregando e dizendo para o povo, mais ou menos assim, não nestas palavras, mas a ideia que expressaram foi esta: olha, hoje em dia é muito fácil para você ser salvo, porque hoje a salvação é pela fé, é pela graça, mas depois do arrebatamento vai ser pela prova. Você vai ter que recusar a besta e às vezes dar a sua vida, e pela prova vai ser salvo. Espero que você nunca ouviu uma pregação destas, mas eu tive a infelicidade de ouvir, porque não é verdade. A verdade é que desde os primeiros dias, os dias de Abel, até os últimos dias, no fim do milênio, a salvação sempre foi e sempre será unicamente pela fé em Cristo. Nunca houve outro meio de salvação e nunca haverá. No tempo do Velho Testamento, ninguém foi justificado pela lei. Abraão foi salvo pela fé antes que a lei fosse dada. Romanos 4 nos diz isto. E o mesmo capítulo 4 de Romanos nos diz que Davi foi salvo pela fé, independente de obras, durante a época da lei. E nós hoje, no período da graça, somos salvos pela fé. E na tribulação e no milênio, a salvação ainda será pela fé no Senhor Jesus Cristo. A única diferença é que no tempo antes da morte de Cristo, no tempo do Velho Testamento, pecadores foram salvos pela fé no Salvador que havia de vir, crendo que ele viria e morreria por eles. Foram salvos pela fé no Salvador que havia de vir. Nós hoje, e aqueles na tribulação, e ainda no milênio, serão salvos pela fé no Salvador que já veio. É só questão de tempo, mas sempre a salvação é pela fé em Cristo, independente de obras. E é isto que precisamos pregar para o mundo. É isto que o mundo tem que saber. E é isto que o mundo não está ouvindo hoje. Agora, esta grande multidão está lá porque foi lavada e purificada no sangue do Cordeiro.
Agora vamos pensar por alguns momentos nos últimos versículos, que para mim são versículos tão lindos. Vamos observar algumas coisas aqui. Versículo 15. Estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Duas coisas aqui. Estão diante do trono e servem a Deus. Esta multidão saiu vitoriosa da tribulação, chega lá no céu para descansar eternamente. Não, para servir. Para servir. Talvez você teve a ideia de que lá no céu nós vamos descansar eternamente. Num sentido vamos descansar, mas não esqueça disto. O céu é lugar de serviço. Lembra do finzinho de Apocalipse? Quando ele descreve aquela cena gloriosa, ele disse: e os seus servos o servirão. Como esta multidão está servindo no céu, nós também vamos servir lá. Fomos salvos para servir. Quando Deus fez Adão logo no início, colocou Adão no jardim do Éden para cultivar e guardar, com uma dupla responsabilidade. Estava no jardim, não para descansar na sombra das árvores ou pescar naqueles rios, estava no jardim para servir a Deus. Deus quer o nosso serviço hoje e eternamente serviremos. E Ele os cobrirá com a sua sombra. Este verbo cobrirá, para mim é muito interessante. Aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. E destas 5 ocorrências, 4 estão no livro de Apocalipse. É uma palavra que não podemos traduzir para português, a não ser se vocês deixem a gente inventar um verbo tabernacular, mas realmente não existe. Mas é um verbo formado do substantivo tabernáculo. 4 vezes no livro de Apocalipse. Aqui no capítulo 7, versículo 15. Outra vez em 12, versículo 12. Em capítulo 13, versículo 6. E outra vez em capítulo 21, versículo 3. 4 vezes. E se você olhar estas 4 referências, vai descobrir que em 2 ocasiões, ou seja, no capítulo 12 e no capítulo 13, está falando dos santos. Eu ia dizer tabernaculando, habitando no céu. Os santos, ele usa este mesmo verbo, indicando a presença dos santos com o seu Deus. Isto é no capítulo 12 e no capítulo 13. E nas outras 2 ocasiões, capítulo 7 e capítulo 21, é Deus habitando com os seus, ou como diz aqui, cobrindo eles. E fora do Apocalipse, a única ocorrência deste verbo é João 1 e 14. Então o único escritor que usa este verbo é João. E em João 1,14 ele usa isto em relação a Jesus Cristo. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, habitou entre nós. Se você pensar no tabernáculo do Velho Testamento, Deus disse: fale aos filhos de Israel que me façam um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. O tabernáculo era a presença de Deus com os seus. E é este verbo de comunhão tão íntima entre Deus e o seu povo que ele usa aqui. Lá no céu, eles vão servir a Deus. E Deus vai cobrir eles com a sua sombra numa comunhão tão íntima e tão doce.
Mas veja o que vem logo depois, nos últimos 2 versículos. Sim? Atualizado a palavra tabernáculo. Esse versículo. Então está chegando bem mais perto do que este aqui. Ótimo, obrigado. Versículo 16 e versículo 17. Vai observar que o versículo 16 apresenta o aspecto negativo das bênçãos deste povo, e versículo 17, o lado positivo. Do lado negativo, vemos que nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. E do lado positivo, o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Para não demorar muito aqui, tem um pensamento só que quero transmitir, se puder. Eu não sei como expressar isto. Para mim é uma maravilha. Vê se você imagina aquela cena no céu. Lembra como notamos desde o capítulo 4 o trono? E aquele que está sentado sobre o trono, Deus, o soberano do universo. E no meio daquele trono, vemos o cordeiro. Já notamos no capítulo 5, aqueles círculos de adoradores em volta, os seres viventes, os anciãos, mais distante aqueles anjos, depois toda a criação. Mas bem no centro, no trono, Deus, o soberano, e o cordeiro. Mas quando chegamos aqui, o que eu vejo é que este Deus soberano está servindo os seus súditos. Este cordeiro, tão elevado e sublime, está servindo os seus seguidores. Veja só, versículo 17. O cordeiro os apacentará. O cordeiro, que deveria ser servido. Todos estes deveriam ser os escravos servindo a ele. Mas ele os apacenta e os serve de guia para as fontes das águas da vida. E Deus, o soberano Deus, que toda a criação deveria servir, Deus, posso dizer com reverência, Deus desce do seu trono e limpa as lágrimas dos seus olhos. Se eu tivesse palavras para descrever uma cena destas, a graça do nosso Deus me faz lembrar daquela noite quando o Senhor Jesus Cristo tirou os seus vestidos, se cingiu com uma toalha, ajoelhou e lavou os pés dos discípulos. O Senhor servindo o servo. E para pensar que lá no céu o cordeiro os apacentará e o próprio Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Você já pensou? Quase que não dá para dizer. Mas quando você chegar no céu, o próprio Cordeiro nos servir de pastor, de guia, o próprio Deus limpar as lágrimas dos nossos olhos. Não somos dignos. Não somos. Mas este Deus pede
que nós o sirvamos aqui, neste mundo corrupto. Ele quer que preguemos o Evangelho. E temos coragem de negar? Que possamos pensar nesta cena no céu. E antes de deixar o capítulo 7, deixe-me repetir o que falamos antes de começá-lo. Antes de começar o capítulo 7, falamos que aqui temos uma pausa. Deus estava mostrando a abertura de cada selo até abrir 6 selos e agora ele para. E neste capítulo 7, ele deixa de contemplar aqueles juízos, aqueles castigos, ele nos mostra a sua graça, brilhando de uma forma maravilhosa, mesmo naqueles dias tristes da tribulação. E como é bom ver isto. Mesmo naqueles dias, quando aqueles juízos estão caindo, quando a besta está dominando, tem este grupo de judeus selados e servindo a Cristo. Temos esta grande multidão de todas as nações salva e servindo a Cristo, e finalmente chegando triunfante na glória. E temos esta pequena amostra das alegrias do céu. E agora temos de deixar isto e entrar no capítulo 8 e voltar a contemplar cenas terríveis, tristes, dos juízos de Deus caindo sobre a terra. Vamos começar o capítulo 8 hoje, deixando mais fácil para continuar então amanhã. Vamos ler alguns versículos. Versículo 1: havendo aberto o 7º selo. Veja que agora ele continua de onde parou no fim do capítulo 6. Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Só até aqui hoje. Deus há de abençoar mais esta leitura. Este capítulo 8 nos leva de volta à consideração destes selos e destes juízos. Mas é interessante quando ele abre o 7º e o último selo, diz que houve silêncio no céu. Até agora já temos ouvido bastante coisa no céu. Não só as vozes que João ouviu, explicando, orientando, mas ouvimos os cânticos e as adorações e aquele brado de vitória e de alegria desta multidão. Mas agora, quando abre o 7º selo, é o último selo, então o livro todo está totalmente aberto. E houve silêncio no céu. Parece que o cântico parou. Silêncio. A Bíblia não diz por quê, mas eu acho que o contexto não deixa dúvida alguma. Todos aqueles cânticos
inclusive aquele brado de vitória, tudo parou, porque estavam vendo aberto diante dos seus olhos o que estava por acontecer. E admirados, quase que podemos dizer espantados, diante deste quadro de coisas terríveis que havia de acontecer, o céu se emudeceu. E João viu um anjo. Aliás, antes deste anjo, viu 7 anjos. E foi dado a estes 7 anjos uma trombeta. E onde terminamos, no último versículo da nossa leitura, aqueles 7 anjos já estão preparados, prontos com as suas trombetas, prontos para tocar. Este 7º selo apresenta mais uma série de castigos. Já tem terminado a série dos selos. Agora começa a série das trombetas. E esta série das trombetas, nós vamos ver que é uma série de juízes muito mais severos. Muito mais. Mas um aviso antes de entrar neste capítulo. Eu não sei se você tem estudado o livro de Apocalipse. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que a parte mais difícil de entender